Eu trago aqui hoje ferramentas, 9 ferramentas de um método de análise da performance gravada em áudio e vídeo que eu proponho já há uns 15 anos e que teve o financiamento do CNPq. Eu senti necessidade de um método para analisar a música que soa, a música que você vê interpretada no palco. Primeiro porque eu vim, antes da música, eu transitei pela engenharia civil, depois pela arquitetura, então visualmente eu tenho um apelo muito forte de querer entender a música não apenas pelo que soa, mas pelo que você vê. E, então, eu busquei um método interdisciplinar em que a gente busca conceitos de várias áreas, não apenas das áreas correlatas da música, a gente é da performance, trabalha com a musicologia, com a composição, musicoterapia, educação musical, mas principalmente com esses campos aqui do saber. Eu coloquei em destaque o cinema, dança e teatro, porque são mais próximas, são também artes, mas a gente tem conceitos e procedimentos e ferramentas tirados das mais diversas áreas. Antropologia, comportamento motor, cinesiologia, que é da educação física, a filologia, que é a parte de edição, física acústica, que está próximo da gente, a fonoaudiologia, que explica vários fenômenos vocais, da linguística, que trata dos significados das palavras, na semiologia também, que aborda os símbolos, signos e ícones. A psiquiatria também tem uma contribuição importante, e principalmente a psicologia. Bom, então o objetivo desse método é que a gente possa entender o fenômeno sonoro da música, que está em áudio ou vídeo, a partir de elementos técnico-musicais pré-existentes, como, por exemplo, o que o compositor deixa anotado na partitura, conhecimento da tradição oral e vários outros, ou então que são criados ou recriados pelo intérprete, com o fim de comunicar significados pelos sons, gestos, expressões faciais, imagens, objetos de cena e mesmo iluminação. Bom, essas 9 ferramentas, as 4 primeiras são muito importantes porque elas são, de fato, as ferramentas que, em conjunto com as outras, conseguem dar um sistema de procedimentos que consegue explicar a música em áudio ou a música em vídeo que contém áudio. Então, a EDIP é uma edição de performance. O mapa é um mapa da performance musical, ou seja, não tem partitura. E a primeira tem uma partitura ou tablatura, alguma maneira de notar a música. A terceira chama EDESP, que é uma edição espectrográfica, ou seja, o som é passado por um software, aí você tem um espectrograma que é analisado. E, finalmente, a EDIP, que é uma combinação de partitura, espectrograma, texto. E essas outras ferramentas, essa foi tirada da psicologia, eu adaptei para a música, vou dar um exemplo. Na verdade, vou dar um exemplo de cada uma. Bom, primeiro a EDIP, edição de performance. Trago aqui o mais comum, que é a partir de um manuscrito. É um manuscrito de 1938, de um compositor brasileiro que pouca gente conhece. É um contrabaixista. Muita gente não conhece o contrabaixo. Mas ele se tornou o principal músico da orquestra sinfônica, que começou com Dom João VI, no Rio de Janeiro, e foi praticamente extinta com Dom Pedro I. O Lino José Nunes, ele é filho de uma ex-escravizada de Mariana, Minas Gerais. Ela foi para o Rio, lá se engravidou, não se sabe quem é o pai, e nasceu o Lino. O Lino foi abraçado pelo padre Zé Maurício Nunes Garcia, e na própria escola particular do padre Zé Maurício, ele deu aula de harmonia, de contraponto, e se tornou um grande músico, e o principal contrabaixista brasileiro do século XIX. Nessas 6 lições que ele deixou, um exemplo de edição de performance o final da lição tem essa síncope, que já é um protótipo da síncopa brasileira. E aí, na edição de performance, eu coloquei alguns símbolos para... que a edição de performance é a visão do intérprete, no meu ponto de vista. Tem o staccato, tem o marcato, as arcadas, as ligaduras, que facilitam a compreensão dessa síncope. Essa é a lição 4. A gente tem aqui uma outra lição, ele era muito ligado à ópera. Então, aqui a gente tem uma condução de 2 vozes, como se fossem 2 personagens de ópera. E ele deixa poucos sinais, e a gente tem um cantabile em cima e um cromatismo ascendente embaixo. Então, essas
notações que são interferências do intérprete é que trazem a essa música a visão de quem interpreta. Uma outra característica da Edip é que ela é quase urtext. As alterações que a gente faz, elas vêm entre colchetes. Então, praticamente, você consegue ver o que é original e o que foi mudado. Aqui um outro exemplo de Edip. Esse é um disco icônico do Hermeto Pascoal. Dentro, ele teve um artista plástico que começou a transcrever a música chamada Canon, que ele fez em homenagem ao jazzista Cannonball Adderley. E aí, o que eu fiz? Através da transcrição, da audição, eu transcrevi a partitura. Só que essa partitura, ela também se refere, o Canon provavelmente é a primeira música eletroacústica popular do Brasil. Junto com a flauta do Hermeto Pascoal, a gente tem vozes, a gente tem ruídos que foram retirados do estúdio no dia da gravação e que foram manipulados. Então, vocês vão ouvir alguns sons que lembram muito a década de 70, né, um disco de 77. Foi nesse período que teve aquele filme, os Gremlins, aqueles sons são típicos dessa... Então, foi necessário desenrolar isso aqui, e eu vi que tem muita diferença entre essa simplificação e o que ele toca. Então, isso aqui é uma edição da performance do Hermeto Pascoal. Nessa edição de performance tem também o timing. O timing são os eventos acontecendo aqui, por exemplo, em 1 minuto e 11 segundos, a Flora Purim fala uma frase. Vocês começam a ouvir um coração pulsando no fundo. E esses sons parecem de seres espaciais. Ele está fazendo uma referência a esse jazzista que tinha morrido. E a esposa do Hermeto Pascoal, a primeira esposa, ela era espírita. Então, ele quis fazer uma sessão espírita dentro do estúdio. Então, esse é o resultado de uma performance que aconteceu com esse contexto. Um outro tipo de Edip, que é uma Edip gráfica, é uma representação com sinais, como se tem, por exemplo, numa tablatura. Isso aqui é uma Edip da música Cantos do Tim Rescala, em que a cantora, a música para voz solo, ela tem que fazer 6 personagens, a partitura é para 6 personagens, mas, além disso, na interpretação da Martha Hare, eu observei que ela usa 6 efeitos vocais, além disso, então, que são considerados, por mim, também como personagens. Então, para simplificar, inclusive ela gravou isso, e ela usa a estante com a partitura porque são, sei lá, 10 páginas, é muito, muito longa, e, no total, são 164 entradas, alternando fragmentadamente. Eu conversei com o Tim Rescala, ele falou que é como se fosse uma pessoa tendo um surto de personalidade e saindo de uma personalidade para outra, o tempo todo. Então, em frações de segundo, ela tem que fazer as várias vozes. E elas estão exemplificadas aqui com fotogramas tirados do vídeo, que é uma maneira de construir uma Edip também. Ela faz a diva da ópera, ou seja, é em italiano. Depois tem a jazzista norte-americana, ela canta em inglês, no estilo do jazz. Depois tem a francesa de chanson, que é a canção francesa, canta em francês. Tem o cantador nordestino, que é o cantador de repente. Tem a árabe microtonal, que ela faz sons imitando principalmente o canto árabe, né, com microtons. E tem a carpideira, que ela fala sons que ninguém entende, mas que é aquela reza de Semana Santa. Aqui é um outro exemplo de como um Edip pode produzir uma fonte primária importante. A gente tem aqui o Miele, nessa entrevista, ele está falando assim, em uma tonalidade completamente estranha. Ele está se referindo à maneira como o Lenny Dale, que foi o principal professor da Elis Regina, quando ele gravava essa música do Carlos Lyra, Você e Eu. Então, aqui tem o original, retirado do Shediac, do songbook do Shediac, e aqui o que o Lenny Dale fazia, cantado pelo Miele. Então, eu transcrevi o canto do Miele, e ele termina com alterações que o pessoal achava estranho, e ia falando, não, mas isso aí, o pessoal do jazz faz isso o tempo todo, mostrando essa conexão muito forte que tinha entre o jazz e a bossa nova. Agora, o mapa. O mapa não tem partitura, mas ele tem fotogramas do momento da performance. Aqui são fotogramas da Elis Regina, em que ela expressa facialmente os sentimentos de ódio, uma introspecção, passando para a raiva e para a tristeza. São fotogramas da música
atrás da porta do Chico Buarque com o Francis Haime. Então, o mapa permite que a gente localize no tempo, por exemplo, ela estava com a mão crispada no microfone e com essa fase que é típica da raiva, em 46 minutos e 10 segundos desse vídeo que foi gravado pela TV Bandeirantes na época. E aqui embaixo, quando se faz uma coleção de fotogramas, você pode criar uma linha, uma curva da performance, em que, eu estou mostrando aqui o clímax, ela começa com o rosto mergulhado na escuridão, e gradualmente levanta até que o rosto fique mais iluminado. Depois mergulha de novo na escuridão. Isso tem um sentido, ela está fazendo uma performance em que ela muda a forma musical do Chico Buarque. Essa canção ela tinha apenas uma estrofe e outra, ou seja, era um A, B. Aí Elis Regina achou a música muito curta e pediu para ele escrever mais um pouco. Então ele escreveu um A, B, B. Só que na hora de realizar, ela faz outra coisa. Eu vou mostrar mais à frente. Essa é a linha de performance da Elis Regina. Então, ela faz uma curva e, na parte B, ela faz a mesma curva ampliada, em que o rosto fica completamente iluminado. Então, aqui já começa a gente ter indícios que Elis Regina ela não fazia nada improvisado, era tudo muito ensaiado. Era uma performance realmente resultado de prática deliberada intensa. E quem conhece o trabalho dela com o trio que tocava com ela na década de 60, eu me esqueci, o pessoal vai saber mais do que eu. Mas era um trio que ensaiava e ela colocava para ensaiar, parecendo com o Hermeto Pascoal. Não cansava de ensaiar e só quando ficava muito bom é que ela parava. Vocês vão assistir isso aqui, mas eu queria mostrar também que essa curva, a gente consegue ver não só a forma que ela faz, ela transforma em 2 segmentos apenas, mas também é uma característica de performance que é a sessão áurea. A sessão áurea é quando o clímax de uma sessão ela ocorre mais ou menos a 2/3 do tamanho daquele segmento. Então, aqui é o clímax, 2/3 para lá, 1/3 para cá. E aqui repete a mesma coisa. Bom, agora passamos para a edição espectrográfica de performance. Então, hoje é muito fácil, tem vários softwares gratuitos em que você passa o som por ele e produz um espectrograma. Esse espectrograma é um espectrograma de voz da Cecilia Bartoli, que é uma mezzo-soprano italiana, em que ela está cantando aqui uma área do Vivaldi com letra do Goldoni, de uma ópera, e é uma área em que ela está fazendo a coloratura, que é uma técnica vocal de cantar muitas notas com o mesmo fôlego, com a mesma sílaba. E aí, esse espectrograma revela várias coisas. Primeiro, esse trabalho meu é junto com o Diego Pereira, ele terminou o doutorado, hoje é professor da Universidade Estadual, em Belo Horizonte. E nesse trabalho, a gente conseguiu ver a técnica que ela fazia para fazer uma coloratura tão precisa. Se tornou icônica esse trecho, não vai dar... não tem como passar aqui agora, mas se vocês olharem a ditata da Due Venti, vocês vão ver ela cantando com um vestido azul, tem uma cena. Enfim, a gente consegue ver espaços entre cada nota, então cada nota é feita, ela interrompe a respiração em cada uma das notas, então ela consegue uma precisão muito grande quando você compara, por exemplo, essa mesma área cantada pela Cabalé. Esse trecho, por exemplo, aqui, ela faz ligado 2 notas e liga as 2 outras no registro agudo e vai fazendo assim, grave e agudo, e consegue uma precisão muito grande na articulação. Eu não falei, mas tem um outro exemplo que dá para mostrar. Ela canta 32 notas em um fôlego só. Aí tem uma outra passagem lá que tem 7 notas. E a gente vê, na verdade, ela errou uma nota, mas quando você escuta não parece. Só um espectrograma que tem uma precisão tão grande que pode revelar pequenos erros, né, de performance. E aqui uma outra EDESP, né, que é a edição espectrográfica, de uma gravação histórica de um contrabaixista chamado Sérgio Kosevitsky, que se tornou um grande maestro, mais conhecido como maestro que como contrabaixista. Mas nessa gravação a gente vê um estilo de performance que é transição entre o final do século XIX e o século XX. Aqui a gente tem os 2 elementos técnicos característicos dessa transição, é o portamento e o vibrato. No século XIX, no final do século XIX, esse mito de que havia um vibrato contínuo já caiu por terra,
porque a gente tem gravações do Joachim, por exemplo, tocando com portamento e sem vibrato. E o Kossevitz é da transição, porque ele tem o vibrato e o portamento. E depois do Kossevitz, o portamento para de existir, pelo menos em música orquestral, e o vibrato contínuo se torna uma norma, né? Nós vamos ouvir aqui, então, um pouco desse estudo, um pouco dessa gravação. Então, aqui, o time, né, a realização rítmica, é completamente livre. E a ideia ela permite você visualmente ver o tamanho de cada nota, permite ver a duração de cada compasso, a duração de cada nota. Aqui tem um exemplo de vibrato, em que tem os parâmetros, né, taxa, o número de vibrações por segundo, e amplitude média, que é a desafinação para cima e abaixo da nota. Então a gente tem aqui uma tipologia de tipos de portamento, e aí a gente viu que o Kossevitz faz 3 tipos de portamento. O portamento inicial, ou seja, mais próximo da nota que começa, o portamento final, que é mais próximo da que termina, que se tornou um padrão para a gente hoje, e tem um portamento intermediário, que aparentemente, a gente não tem um vídeo, mas aparentemente ele começa tocando com o dedo e muda de dedo, então tem uma pequena interrupção da onda sonora aqui. E ali um outro trecho, vamos ouvir um pouquinho desse segundo trecho. Então fica bem visível assim, o tipo de portamento, a intensidade do portamento e a caracterização do vibrato. Também é fácil de ser feito num espectrograma. Aqui um outro espectrograma em que o Hermeto Pascoal tocando o cânon, ele faz uma técnica estendida. Então no espectrograma a gente consegue ver ele tocando a flauta com essa linha para cima, né? Lá, si bemol, dó, ré, dó, e fazendo com o nariz, que é o humming, que seria semelhante ao Boca que usa, fazendo uma segunda voz descendente, né? Fá sustenido, Fá B4 e Mi. Vamos ouvir esse trecho. Ele faz uma polifonia com ele mesmo. Aqui, Edipa, que é um sumário de todas essas ferramentas em que a gente tem, que no caso da Elis Regina, aquela mesma música, as expressões faciais que têm relação com a letra. Então, tudo dela era planejado. O Lenny Dale, além de ser um cantor, ele gravou discos de bossa novas, ele era bailarino, ele era diretor, ele fazia teatro, então ela aprendeu muito com ele. Então, a gente tem aqui a Elis Regina mudando os ritmos, né, para incluir pausas ao longo da linha melódica, de maneira que ela pudesse encenar durante essas pausas, coisas que não dava para você fazer e cantar ao mesmo tempo. Então, é extremamente pensado, e isso pode ser comprovado, por exemplo, com a sincronia dela com a banda. Então, quando ela tem esse fortíssimo, com piano súbito aqui, a banda inteira faz isso. Dentro de que parece uma improvisação. Lá na frente a gente vai ouvir. E aqui mais um exemplo de Edipa, que é o Daniel Guedes tocando o concerto do Oswald para violino e orquestra, em que, como que ele resolveu, tem a partitura do Oswald, e a ABM, a Associação Brasileira de Música, soltou duas versões, uma que é original e outra com arcadas do Leninger. E aí o Daniel Guedes, a gente vê como que ele segue um pouco do original, segue um pouco do Leninger, e esse trecho aqui mostra que ele inclina o violino para conseguir fazer um vibrato mais fácil na região aguda do violino. Então isso pode ser medido, né? Ele tinha aqui mais ou menos menos 15 graus do plano horizontal e depois passa para mais ou menos 9 graus acima da horizontal. Mostra também que o polegar dele, ele coloca nessa posição. Essas oitavas seguidas aqui, ele utiliza o dedo 1 e 4. E a última, ele não usa o dedo 4, usa o dedo 3 porque permite um vibrato melhor. Então, como que um vídeo pode revelar elementos técnicos de maneira precisa, né? Vamos ouvir ele tocando esse trecho. Deu para ver que na segunda sequência de oitavas ele levanta mais o violino, que é mais agudo. Bom, esse modelo circunflexo veio da psicologia. São quadrantes, não sei se vocês lembram dos quadrantes, né? O eixo Y e X. Na psicologia, aqueles sentimentos que estão no quadrante 3 são considerados de mais energia, mas mal vistos pela sociedade ou pela cultura nossa.
O quarto, ele é muito bom porque ele, além de ser sentimentos positivos, valorizados, eles são intensos. Esse daqui são movimentos positivos, mas são mais suaves. Então, está no quadrante de baixo. E esse aqui é o que ninguém quer, porque é o pior dos sentimentos, que é depressão, sonolento, tedioso, cansado, que é menos energia possível do eixo Y e mais negativo do ponto de vista de como a gente vê isso aí. Aplicado à música, ele permitiu a construção de uma linha de performance com 3 canções daquele compositor afro-brasileiro que eu falei, que é o Lino José Nunes. Ele deixou modinhas também, além de música para contrabaixo, e essas 3 modinhas, elas são situadas nesse quadrante, com relação à letra e à música, como uma modinha tensa, porque nessa modinha a mulher ela vê uma relação de amizade gradualmente se transformando numa atração de amor. Então ela começa a ficar nervosa e ansiosa. Essa outra é a tristeza, porque é a morte do amor. A pessoa perdeu o amor. E a última é de alegria, porque essa mulher foi atingida pelo Cupido e ela está alegre e quer compartilhar com todo mundo. E vou trazer um pouco dessa aqui, ó, que é a Se Meus Suspiros Pudessem. Ela está falando, e é interessante que isso passou batido dos musicólogos. É uma crítica que eu faço aos musicólogos, porque muitas vezes eles ignoram a performance, né? Então a gente tem aqui, a letra diz o seguinte: que de amor nos faz sofrer. É a letra da música. Só que o Lino dividiu a prosódia assim: que de amor-nos faz-mo rir. Então, assim, uma pessoa apressada falou: não, mas você não sabe musicar. Ele foi aluno do Paz e Maurício, que também não sabia fazer modinhas. É uma crítica que eu li. E quando você vai ver, na verdade, ela está com falta de ar, porque ela está desesperada, ela está vendo que aquele amor que ela quer tanto, ela pode perder. Então, são pausas estratégicas relacionadas com falta de ar. Então, a construção nesse modelo circunplexo dos afetos, que é do Russell, que é quem bolou isso aqui é aplicado à psicologia. A gente tem, então, 3 objetos de cena associados para essa performance cênica que eu propus, que é a falta de ar é o leque, a tristeza é o véu negro e as flores da alegria. Lá na frente, acho que vai dar tempo. Como é que está o tempo aí? Faltam 10? Nós vamos correr um pouquinho para ver se a gente consegue assistir. Vamos para frente. A cinesfera, eu não vou passar muito tempo, não, mas é o espaço ocupado pelo performer no palco. Então, isso aqui também é o exemplo da Martha Hare, na música do Tim Rescala, em que ela entra em cena, isso faz parte da construção da performance dela, ela pega um pano preto que vai se transformar em objeto de cena dos vários personagens, e sai, e no final tem um susto, porque é como se ela surtasse dentro dos vários personagens, depois ela estranha o que ela viu. Aqui, então, aquelas 3 modinhas, mostrando também como que aqueles objetos de cena são ocupados no palco. São trechos dessas 3 modinhas do Lino, que é para contrabaixo, piano e contratenor. Na época do Lino, geralmente os homens cantavam vestidos de mulher. Então vocês vão ver o Sérgio André vestido de mulher, eu estou no contrabaixo e Guido Borgoff no piano. Bom, o reconhecimento facial é tirado do Paul Ekman, que é um psicólogo norte-americano. Ele tem, inclusive, um manual para você reconhecer os movimentos de 42 músculos da face que estão ligados às emoções. Níveis de espontaneidade, tirado de referencial do cinema, né, Michel Chion. E aí, quando eu adaptei para a música, eu busquei ver o que era espontâneo e não espontâneo, e cheguei à conclusão que a maioria das performances são quase espontâneas. Mas espontâneo mesmo, a única que eu vi até hoje gravada assim, com alguém referencial, é Elis Regina. Acho que 3 meses antes de falecer, ela fez aquela mesma música, Atrás da Porta, ao vivo, não era estúdio. E ela se perde, ela se descontrola, ela não consegue encarar o público, e no final ela chora, assim, de ver a glote dela já com coisa de choro, desafina, coisa que ela nunca faz. Então, isso é uma performance espontânea. Nada disso foi previsto e foi gravado. A primeira lá, totalmente não espontânea, que é o Caetano Veloso fazendo um videoclipe. Videoclipes são
performances não espontâneas. Tem um diretor de arte, um videomaker, que propõe, e no caso ali, fica muito claro, ele fica com a boca fechada e a voz dele aparecendo. Então, o efeito é para ser desse jeito mesmo. Tem uma função estética de... Essa artificialidade já faz parte dessa estética do videoclipe. E no caso da Marta, é semi-espontânea, que é o que mais acontece. Ela tem tudo sob controle, mas uma ou outra coisa ela muda durante a performance. Agora o reconhecimento do trinome texto, som e imagem. Essa é a letra do Caetano, daquela música que chama-se A Bossa Nova é Foda. É uma letra extremamente complexa. Então, com a ajuda linguística, a gente consegue reconhecer que símbolos, ícones e signos da letra que estão relacionados com muitos personagens. Então, o João Gilberto é o bruxo de Juazeiro. Esse francês é um cara que tinha os tapes secretos que foram gravados, depois foram vendidos para o Japão. O Carlos Lira, o Carlos, né, Magno, era exatamente o Magno grego. Tom Jobim é chamado Tom de Tudo, porque ele era o cara que mais sabia música, segundo o Caetano, e os próprios bossa novistas, né? Vinícius de Moraes, ele é sempre mais velho, então ele é chamado de o velho mesmo. Então ele tem tinha esse apelido. E o Bob Dylan aparece porque o João Gilberto foi acusado de não saber cantar nada quando ele começou a cantar. E a mesma coisa aconteceu com o Bob Dylan, né? O cartaz I Can't Sing, que é o bardo judeu de Minnesota. Está fazendo uma referência com a Odisseia em que Ulisses, né, ele viaja, na volta ele é reconhecido. Então, o João Gilberto rodou o Brasil inteiro, e quando ele voltou a Juazeiro, ele demorou muito tempo para ser reconhecido. E na letra ainda tem os lutadores de MMA, que é a paixão, o esporte que o João Gilberto mais gosta, por isso que são incluídos nessa performance. Eu vou tentar passar um pouco do Caetano Veloso. É uma música muito complexa, porque ela tem uma sessão uma sessão de blues, uma sessão de rock, uma sessão de bossa nova e uma sessão de valsa. Então, é uma música muito complexa. Ninguém consegue cantar com a mão, assim, então isso é gravação de estúdio, claramente. Vamos colocar o rock, o tipo de voz também está relacionado com o gênero que ele usa. A crepitação no grave. Isso chama crepitação, esse efeito, o Stroth Bass também é chamado. Lá na bossa nova já usa o falsete, que é a delicadeza da voz. Tem referências religiosas, Aí ele utiliza elementos também, ele faz a associação do feminino com a água. E no final tem o fogo. A gente vê um ornamento da Igreja Católica. Tem referência ao candomblé, a Igreja Católica e religiões orientais. E no final tem um ruído no final. Aqui mostrando a Elis Regina, ela faz uma coreografia com a cabeça que parece a linha melódica do Gilberto Gil. Bom, e aqui vou terminar com... Tem alguém menor de 18 anos aqui? Não. Então vou passar. Essa música é de um mexicano, o Armando Manzanero, e tem uma versão com letra do Paulo Coelho, que Elis Regina transformou em um outro significado. Porque a primeira é sobre romance, essa aqui é sobre romance e sexo. Então, vocês vão ver ela flertando, acariciando, é como se ela tivesse alguém acariciando ela por trás. Aqui, ela tendo o segundo orgasmo, na verdade, são 2 orgasmos. E, no final, o relaxamento. Então, vocês vão ouvir um pouco disso. Ela, inclusive, muda a forma. E também, muitos performances mudam a percepção da música, mudando a forma, né, a forma de sessões. O olho sincroniza com a banda, olha para você ver. E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas, A sincronia com a guitarra tem que ser muito ensaio.
Bom, então ficamos por aí. Muito obrigado.